Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Rádio Sbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema O uso do complexo B no tratamento da dor mista. Meu nome é Ricardo Kobayashi, eu sou ortopedista colaborador do Centro de Dor do HCFM USP, ex-presidente do Comitê de Dor da Sbot, e hoje eu tenho a grande honra de bater um papo aqui com o nosso amigo Dr. Youssef, que é cirurgião de mão, assistente da Santa Casa de São Paulo. Olá, Youssef, tudo bem? Olá, Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite, a você, ao Comitê de Dor e à SET da SBOT. Vamos aqui bater um papo sobre esse tema que é bastante importante. Então, Youssef, para começar aí a nossa discussão, o que é dor mista, né? Para quem não está acostumado, o que é dor mista e quais são os tipos de dor que a gente trata aí na ortopedia? Então, Ricardo, o que todo mundo sempre entendeu, né, são os conceitos bem esclarecidos, da dor nociceptiva e a dor neuropática. Né? Mas, na verdade, existe dentro do espectro da dor um momento que essas dores se intercalam, ou se sobrepõem. Isso que a gente chama de dor mista. Então, é a sobreposição de dor neuropática, dor nociceptiva, e também existe um terceiro mecanismo de dor nociplástica. Então, na combinação dessas três, em qualquer combinação, em qualquer momento, um pode predominar sobre o outro, mas essa seria a característica da dor mista. Então, a coexistência de mecanismos diferentes na mesma região do corpo. Eu poderia exemplificar para você como uma lombosteatalgia, uma síndrome do túnel do carpo, são alguns exemplos do dia a dia nosso. E essa diferenciação é extremamente importante, né? Porque o tratamento da dor nociceptiva é um, o tratamento da dor neuropática é outro, o tratamento da nociplástica é outro. Então, saber diferenciar e perceber que às vezes tem essa associação, porque aí você vai ter que usar mais de um mecanismo de tratamento, é extremamente importante. E como é que a gente faz o diagnóstico aí da dor nociceptiva, da neuropática, da dor nociplástica no dia a dia? Como é que você faz na sua prática clínica? Eu acho que tá no momento da anamnese do exame clínico está muito atento à possibilidade de ter uma sobreposição. Então, a dor nociceptiva normalmente tem uma história de uma lesão, de um trauma recente, ou de um trauma cirúrgico. Sempre tem a história de alguma lesão tecidual, né, que está no contexto daquela dor. Não é muito difícil, a característica da dor, o paciente sempre refere àquela dor localizada, com uma característica latejante. Do outro lado, a dor neuropática já tem aquelas características clássicas, de formigamento, queimação, uma área de dor expandida, uma alodínia ou uma hiperalgesia naquele território, então é importante estar atento. E, como eu falei, muitas vezes se sobrepõem os sintomas. E a história? Então, uma história que se arrasta há muito tempo, uma diminuição de qualidade de vida, qualidade de sono, são fatores que vão chamar a atenção para um processo de sensibilização central, ou seja, de uma ativação de um componente neuropático. Como você bem falou, são mecanismos diferentes, né? Legal. Primeiro que na ortopedia, a dor nociceptiva, a gente lembra muito da dor no trauma, né, da fratura, a dor pós-operatória, da osteoartrite, e como o Youssef comentou aí, a dor neuropática numa hérnia de disco ou por exemplo, uma compressão ali de nervo mediano. Eu vou fazer até um adendo. Você comentou, por exemplo, da osteoartrite, que classicamente é um modelo de dor nociceptiva, mas tem estudos que mostram que um terço, praticamente, das dores em relação à osteoartrite tem componente neuropático associado. Então, nós classificamos hoje um terço dessas dores como mistas. Então, é importante ficar atento mesmo. Classicamente, a osteoartrite mudou de nome, né? Antes era artrose, virou osteoartrite, justamente porque tem o componente inflamatório. Componente inflamatório, nociceptiva, enfim. Mas realmente, como o Youssef falou, tem um terço do componente neuropático, que pode ser ou por sensibilização periférica e central, ou, dependendo do grau do desgaste articular, você tem lesão de osso bicondral, lesão de fibras, e isso pode cursar com dor neuropática. Isso em diferentes patologias, né? Se a gente for pegar lesão de manguito rotador, cerca de 15,8% tem componente neuropático associado. Se a gente pegar hérnia de disco, que teoricamente seria neuropático, né? A gente fez uma revisão recente, 2016, de 37 a 55 é neuropático e grande parte não é. Então, realmente, diferenciar se é neuropático ou não faz diferença, porque, como a gente comentou, o tratamento de um é uma coisa e o tratamento de dor é outra. E aí, às vezes, você tem que associar mecanismos. Youssef, fez o diagnóstico do tratamento da dor neuropática ou da dor nociceptiva. Lembrando que a dor nociplástica a gente acaba usando mais para enxaqueca, para fibromialgia, que são dores que não são nem nociceptivas nem neuropáticas. Aí a gente vai pensar em propor um tratamento para esses pacientes. Quando você pensa em dor nociceptiva, que tipo de classes medicamentosas você acaba pensando? A dor nociceptiva está muito associada à inflamação, né, Ricardo? Então, assim, primeira coisa, a gente pensa agir no mecanismo. Então, medicamento anti-inflamatório, os anti-inflamatórios não esteroidais são as drogas mais prescritas, uma das mais prescritas no mundo e muito populares na ortopedia.
são muito boas para as dores nociceptivas, né, para dor aguda de leve a moderada intensidade. Eventualmente, uma dor de intensidade maior, aí, né, pensando naquela escada analgésica do MS, eventualmente tem que associar um opioide. Aí lembrar que o controle adequado da dor aguda evita a cronificação. Então, em primeira linha, sempre anti-inflamatório, com associação com analgésico simples, eventualmente uma dipirona ou paracetamol, e numa dor com uma intensidade maior, aí abrir mão de um opioide. Isso seria o clássico para dor nociceptiva. Legal. Então, no modelo aí de dor aguda, né, normalmente tem um processo inflamatório, por isso que os anti-inflamatórios vão bem. Recentemente eu fiz um evento da SEC, pessoal da coluna, o pessoal me perguntou dos anti-inflamatórios esteroidais. E os anti-inflamatórios esteroidais, pode usar, não pode usar, dor nociceptiva, o que você acha? Acho que eles têm validade, pode ser utilizado também, mas com um pouco de cautela, né? Acho que existe um pouco de cuidado na introdução e na retirada dos corticoides, principalmente quando você entra com dose alta. E alguns pacientes com contraindicação, né? Então, paciente diabético, glaucoma, catarata, são contraindicações que tem que ficar um pouco atento. Legal. Lembrar, então, que quando você vai usar um anti-inflamatório, tanto esteroidal ou não esteroidal, independente do mecanismo, a gente tem que tentar sempre usar a menor dose, menor tempo possível, e ele vai ter uma resposta melhor em processos inflamatórios. Então, na dor aguda tem um processo inflamatório, na dor crônica normalmente não tem. Mas, às vezes, o paciente tem uma lombalgia crônica e tem uma agudização. E aí, o anti-inflamatório poderia ajudar a tirar ele ali da crise. Lembrando que, além do processo inflamatório, é muito comum dor muscular, né, dor miofascial, 90% dos pacientes têm um componente muscular, e aí a gente acaba usando muitas relaxantes musculares, enfim. E agora na pandemia está chovendo gente com dor na home office. Você tem atendido muita gente aí por causa de home office, Youssef? Bastante. Cervicalgia e uma coisa interessante, aumentou muito dor no cotovelo. E mão também, não aumentou? Cotovelo, mas as neuropatias de mediano, de ulnar, aumentou bastante. Oh, acho que mão aumentou também. O pessoal começou a mexer mais no celular com a história da pandemia. A famosa, tanto é que a tal da WhatsApp foi escrita no Lancet, né? Por uma médica, uma espanhola, que uma paciente começou a digitar responder muita mensagem no WhatsApp no Natal e teve uma dor ali na mão insuportável, sem nenhuma causa específica. Então, lembrar sempre dessas tecnologias, né, celular, laptop, que aumentou bastante aí durante a pandemia também. Né? E a faixa etária diminuiu, né? Os mais jovens começaram a ter. Sim. E às vezes não é nem de digitar, às vezes é de segurar, né? Então ter apoio, essas coisas, e fazer pausas, né, nas atividades do dia a dia. Até serviço doméstico, né? A gente começa agora com a pandemia, começa mais a fazer serviço que antes não fazia, então tudo isso leva a ter mais sobrecarga muscular, né? Miofacial, músculo, e relaxantes musculares podem ser usados. Mas nas agudizações, o anti-inflamatório vai bem. E agora indo para a dor neuropática, Youssef, o que a gente pode usar para o tratamento da dor neuropática? Da mesma forma, também a gente tem que olhar a intensidade da dor, o tempo, a cronicidade da dor. No clássico, quando você vai olhar a primeira linha do tratamento da dor neuropática, estão lá os gabapentinoides, então pregabalina e gabapentina, os antidepressivos, os tricíclicos e os duais, em especial a duloxetina, são a primeira linha. E existem adjuvantes no tratamento de dor neuropática, né? Alguns miorrelaxantes com ciclobenzaprina têm ação adjuvante, parece que tem algum efeito em algumas dores neuropáticas, e as vitaminas do complexo B também já foram estudadas e tem, eu sei que existe alguma controvérsia, mas tem alguns estudos mais recentes que têm mostrado alguma eficácia, né? Provavelmente não com a intensidade de uma gabapentina ou de uma pregabalina, mas tem mecanismos similares ou semelhantes ao dos gabapentinoides. Legal. Até o nome da aula que são controvérsia no ortopedia, a gente vai chegar no controvérsia. Só para deixar estabelecido, assim, atualmente os guidelines principais de dor neuropática, né, como você coloca como primeira linha os antidepressivos tricíclicos duais e os gabapentinoides, né? Lembrando que os tricíclicos, como amitriptilina, nortriptilina, têm o melhor NNT, que é o número necessário para tratar, o melhor resultado para dor neuropática são os tricíclicos, mas eles podem dar alguns efeitos colaterais, né, como sonolência, a obstipação, em doses altas ganho de peso. Então é importante titular gradativamente a dose deles. Por exemplo, a dose da amitriptilina e nortriptilina é de 25 até 150 para dor neuropática, mas de uma forma gradativa. Os duais, a gente tem duloxetina e venlafaxina, como o Youssef falou, a duloxetina tem uma evidência um pouco maior, a vantagem é que costuma dar menos efeito colateral, lembrar a dose terapêutica de 60 até 120, mas também pode ter efeito colateral. E os gabapentinoides, como pregabalina e gabapentina, pregabalina de 150 até 600 miligramas, mas é difícil o paciente tolerar doses mais altas, então o ideal é começar em doses mais baixas.
e a gabapentina lá de 1.800 a 3.600. Então, esses remédios realmente são primeira linha, têm bom resultado, segundo evidência, a médio e longo prazo, 3 a 6 meses, mas a dor neuropática dói mais do que a nociceptiva. Então, muitas vezes a gente tem que usar um pouco mais de analgesia, né? Usar analgésico, opioide, enfim. E aí, a gente tem remédios que não são de primeira linha, que tem alguns estudos, que é o foco principal aí do nosso debate de hoje. Youssef, conta para o pessoal aí como é que, basicamente, esses complexos de vitamina B agiriam aí no controle da dor neuropática, e se tem diferença entre vitamina B1, B6, B12, é bom isolado, é bom tudo junto, o que você acha? Então, na verdade, assim, elas têm a tiamina B1, a vitamina B6, a vitamina B12, elas têm ações diferentes entre si e os estudos têm mostrado que a associação entre elas acaba sendo melhor do que o uso isolado. Então, por exemplo, a tiamina ela age na modulação dos canais de cálcio, canais de sódio, voltagens dependentes. A vitamina B6 ela tem efeito GABAérgico serotoninérgico. A vitamina B12, além desse efeito GABAérgico serotoninérgico, ele tem um pouco de, ele atua, né? Ele é reconhecido como importante na síntese da bainha de mielina. Então, naquelas dores, como por exemplo causalgias, dores que você precisa reparar o nervo, né? Elas são eficazes. E se conhece também o efeito adjuvante, né? Adjuvante na nocicepção, no antinociceptivo dos anti-inflamatórios. E parece que a associação dos três funciona melhor do que o uso isolado, quando você associa com anti-inflamatórios. Como você bem falou, muitas vezes o tempo de tratamento na dor neuropática, além de doer mais, ela dói por mais tempo. E às vezes a tolerabilidade de um gabapentinóide não é tão boa. Antes dos gabapentinóides, a gente usava muito anticonvulsivo anticomum, acho que eu, como você, temos experiência com carbamazepina, lamotrigina. Os gabapentinoides trouxeram uma tolerância melhor, mas ainda assim alguns pacientes não conseguem tolerar. E as vitaminas do complexo B têm uma tolerância maior e você consegue usar, e baixíssima toxicidade, você pode usar por uma dose alta e por longo tempo. Legal. Lembrando que a carbamazepina se usa muito, né? Principalmente os neurologistas usam muito, porque ele tem uma indicação como primeira linha para a neurologia do trigêmeo. Mas na nossa prática clínica, ele costuma ir bem, tem até evidência sobre isso, para dor choque pontada. Então, quando tem choque pontada, vai bem. Puxando o gancho, a gente sabe que cada tipo de remédio tem uma peculiaridade, né? Então, a gente tem, por exemplo, a amitriptilina, além de dor, melhora sono, a duloxetina, além de dor, melhora a ânimo e a ansiedade, a pregabalina melhora a ansiedade, melhora sono, mas tem os efeitos colaterais. Do ponto de vista de resultado, assim como a carbamazepina melhora mais choque pontada, o complexo de vitamina B parece que ele ajuda mais, principalmente, formigamento e adormecimento. Você vê isso na prática clínica, principalmente você que faz mão e vê túnel do carpo, você acha que o formigamento e o adormecimento é o diferencial deles? O que o paciente refere mais precocemente é a melhora da dormência e do formigamento. Nos usos mais prolongados, até tem uma meta-análise, um estudo, uma corte de 400 e poucos pacientes, é um trabalho de 2018, se não me engano, em que um colega da Indonésia pegou um grupo de pacientes e seguiu por 12 semanas. E os sintomas iniciais que melhoraram foram realmente formigamento, dormência, e a queimação melhorou com tempo mais prolongado, né? E isso foi a melhora de 62% dos sintomas. Mas o primeiro a melhorar, agora, paciente que tem uma dor mais intensa, né, em pontada, normalmente não melhora tanto. Legal. A gente tem uma evidência não tão robusta para dor neuropática, né? Por isso que ele não está nos guidelines, mas para neuropatia, né, tem até a revisão Cochrane que mostra a eficácia de vitamina B. Então, realmente, para esses sintomas de neuropatia, formigamento, adormecimento, costuma ir melhor. Por isso que em túnel do carpo o resultado é bom. Um detalhe que se usa muito também para lombalgia, né? E a lombalgia nem todas têm componente neuropático. Então, se você usar o complexo de vitamina B num padrão de dor que não tem formigamento, adormecimento e não neuropático, que é miofacial, por exemplo, às vezes o resultado não é tão bom. Assim como se você usar pregabalina, gabapentina, também não vai ter tão bom resultado. Por isso que o diagnóstico é extremamente importante. Então, nessas queixas, eu acho que, na minha prática, assim, eu costumo usar, principalmente quando o paciente refere que ele tem formigamento, adormecimento, aí eu acho que ele tem um resultado melhor. E tem alguma fase do tratamento que você prefere? Você prefere usar na fase inicial ou depois, mais para frente? Tem alguma situação que você acha que ela tem um resultado melhor? Normalmente, nas fases iniciais, ele funciona bem, principalmente quando associado com anti-inflamatório, você faz a combinação para tratar a fase aguda. Como a maior parte dos estudos mostram eficácia no uso prolongado, então, muitas vezes eu mantenho na dor por tempo 2, 3, 4 meses, mas aí só o complexo B sem o anti-inflamatório junto, né, por questões gástricas, renais. Mas eu acho que, pela minha experiência, né, aí nem tanto na literatura, o tratamento
mais na fase inicial, vai melhor. E quanto tempo normalmente você costuma deixar? Por exemplo, eu começo preventivo, então vou fazer a gente sabe que tem muita dor pós-operatória em cirurgia de mão, então aquela dor que cronifica. Então a gente já utiliza no POI, né, já inicia então preventivamente eu mantenho normalmente por 6 semanas complexo B se o paciente fica sensibilizado depois, se o paciente desenvolve uma dor persistente. E preferência entre injetável, via oral? Hoje em dia a gente tem formulações orais, injetáveis? A questão é o seguinte, o grande problema da administração oral é a absorção da vitamina B12. Tem alguns pacientes que têm deficiência da absorção. Aí você pega os pacientes com cirurgia bariátrica, os pacientes usuários crônicos de inibidores de bomba de próton, né, os omeprazol, pantoprazol da vida, e os diabéticos que fazem uso de metformina também têm uma diminuição diminuída da vitamina B12. Nesses casos, eventualmente, vale a pena usar injetável. Não sei quem já tomou, injetável é um pouco dolorida a injeção. Então, quando o paciente não tem... Eu já tomei, um pouco é apelido. Então, para os pacientes que não têm essa contraindicação, não têm essa dificuldade para absorção gástrica, eu prefiro usar o comprimido. Na minha prática, eu tento deixar a escolha para o paciente, né? Eu falo, olha, o injetável, às vezes, a gente consegue chegar mais rápido, é uma injeção, você vai tomar 3, às vezes a gente vai ter que usar mais, ou a gente pode tomar o comprimido, tem algumas formulações que são de 12 em 12, algumas de 8 em 8, enfim. Tem paciente que é polifarmácia, usa muito remédio, e prefere injetar e fala, doutor, uma injeçãozinha lá vai melhor. E fala assim, não, doutor, não quero essa injeção dolorida. Então, acho que eu deixo muito a critério do paciente, aí a gente divide a culpa, né? Não tem risco de ele reclamar. Então, amarrando aí o nosso título da aula, né? Você acha que o complexo B realmente pode ser usado para padrão de dor mista? Sim? Não? Ressalvas? Pontos fortes? Pontos fracos? Acho que pode, sim. Ele tem seu valor na dor mista. Não é uma panaceia, não é o grande solução dos problemas, mas acho que ele tem o seu valor, é importante. Tem, como você mesmo falou, apesar de a maior parte das lombalgias não ter componente, uma grande parte não ter componente neuropático, mas tem alguns estudos que mostraram que quando você usa a associação, você eventualmente consegue diminuir a dose do anti-inflamatório, então diminuindo os efeitos colaterais de anti-inflamatórios, por potencializar o efeito nociceptivo. Então, ele tem seu valor, mas em alguns casos você vai ter que, mesmo usando as vitaminas do complexo B, associar outra medicação. Na dor, por exemplo, pós-operatória, que eu pego muito, eu gosto muito de usar lidocaína, o PET lidocaína, né, transdérmico, vai bem. Em dores, por exemplo, as lombociatalgias ou aquelas cérvico-braquialgias mais refratárias, acaba associando uma pregabalina. Então, ela tem seu valor, mas não dá para considerar como uma medicação única, né? Especialmente se a gente falar em terapia multimodal. Legal. Eu acho que, basicamente, a dor, de uma forma geral, ela já é complexa, né? A dor mista mais complexa ainda, porque a gente tem mais de um mecanismo. Então, nada, em nenhum lugar do mundo, isoladamente, vai resolver tudo. Então, a gente entender o papel de cada medicação. Eu acho que, realmente, o complexo de vitamina B, principalmente para queixas de formigamento, adormecimento, ela vai bem. Muitas vezes, num paciente que não tolera uma dose maior de gabapentinóide, de antidepressivo, às vezes você pode associar para diminuir a dose, fazer um multimodal, mas eu acho que o diagnóstico é essencial, né? De 37 a 55, que eu contei para vocês, vai para a dor para a perna, mas tem estudos para lombar que acho que chega a 90% de dor mista na região lombar. Então, realmente, fazer o diagnóstico com exame físico detalhado, ver se tem alteração de hipoestesia, alodínia, e às vezes usar questionários de screening, como o DN4, que é simples de fazer, faz você entender um pouco melhor se aquela artrite que não está evoluindo bem, às vezes tem um componente neuropático, se aquela fascite plantar que às vezes não está indo bem, tem um componente neuropático, uma lesão manguito, e assim vai. Então, acho que a mensagem final aí, que eu vou deixar antes de deixar o Youssef finalizar, é diagnóstico preciso do padrão de dor para você saber qual tipo de medicamento a gente vai escolher. E lembrar que na dor mista, como são associação de mecanismos, muitas vezes a gente vai ter que ter associação de medicamentos. Queria agradecer à SEC pelo convite, à SBOT pela iniciativa de cada vez a gente discutir mais dor, acho que é extremamente importante isso na ortopedia, e vou deixar para você dar suas palavras finais, Youssef, antes de a gente fazer o encerramento final. Obrigado, Ricardo. É isso mesmo, acho que o mais importante para tratar, eu preciso diagnosticar, então está atento que a dor mista é muito prevalente e tem que diagnosticar os dois componentes, até porque, para ser eficaz o tratamento, tem que tratar os dois componentes de dor.
Então, ficar atento, diagnosticar. O questionário DN4 é bem simples, dá para você imprimir, deixar no canto aqui na mesa do consultório e usar com muita frequência. Você não perde 2, 3 minutos para aplicar esse questionário, vale bastante a pena. E, como você bem frisou, Kobayashi, fico feliz com essa iniciativa da SBOT-SEC de levar o conhecimento, o estudo da dor para todos os ortopedistas do Brasil. Isso é fundamental, muito importante. Obrigado mais uma vez. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!